Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. Dos 7 pecados capitais dos educadores, o terceiro é ser excessivamente crítico, obstruir a infância da criança. Havia um pai preocupadíssimo com o futuro do seu filho. Queria que ele fosse ético, sério e responsável. A criança não podia cometer erros, nem excessos. Não podia brincar, se sujar e fazer peripécias como toda criança. Tinha muitos brinquedos, mas eles ficavam guardados porque o pai, com o aval da mãe, não admitia bagunça. Cada falha, nota ruim ou atitude insensata do filho eram criticadas imediatamente pelo pai. Não era apenas uma crítica, mas uma sequência de críticas, e às vezes na frente dos amigos do filho. Sua crítica era obsessiva e insuportável. Não bastasse isso, querendo pressionar o filho para que ele se corrigisse, o pai comparava seu comportamento com o dos outros jovens. O menino se sentia o mais desprezado dos seres. Pensou em até desistir da vida por achar que não era amado por seus pais. O resultado? O filho cresceu e se tornou um bom homem. Errava pouco, era sério, ético, mas infeliz, tímido e frágil. Entre ele e seus pais havia um abismo. Por quê? Porque não havia a mágica da alegria, da espontaneidade entre eles. Era uma família exemplar, mas triste e sem sabor. O filho não apenas se tornou tímido, mas frustrado. Tinha pavor da crítica dos outros, tinha medo de errar, por isso enterrava seus sonhos, não queria correr riscos. Desejando acertar, o pai cometeu alguns pecados capitais da educação. Impôs autoridade, humilhou seu filho em público, criticou excessivamente e obstruiu sua infância. Este pai estava preparado para consertar computadores e não para educar um ser humano. Cada um desses pecados capitais é universal, pois são um problema tanto numa sociedade moderna quanto numa tribo primitiva. Não critique excessivamente, não compare seu filho com seus colegas, cada jovem é um ser único no teatro da vida. A comparação só é educativa quando é estimulante e não depreciativa. Dê aos seus filhos liberdade para ter as suas próprias experiências, ainda que isso inclua certos riscos, fracassos, atitudes tolas e sofrimentos. Caso contrário, eles não encontrarão seus caminhos. A pior maneira de preparar o jovem para a vida é colocá-los numa estufa e impedi-los de errar e sofrer. Estufas são boas para plantas, mas para a inteligência humana são sufocantes. O mestre dos mestres tem lições importantíssimas para nos dar nessa área. Suas atitudes educacionais encantam os mais lúcidos cientistas. Ele disse certa vez que Pedro negaria. Pedro discordou veemente. Jesus poderia criticá-lo, apontar seus defeitos, acusar sua fragilidade. Mas qual foi sua atitude? Nenhuma. Ele não fez nada para mudar as ideias do amigo. Deixou o jovem apóstolo Pedro ter suas experiências. O resultado? Pedro errou drasticamente. Derramou lágrimas incontidas, mas aprendeu lições inesquecíveis. Se não tivesse errado e conhecido sua fragilidade, talvez jamais amadurecesse e se tornasse quem foi. Mas como falhou, aprendeu a tolerar, a perdoar, a incluir. Estimados educadores, temos de ter em mente que os fracos condenam, os fortes compreendem, os fracos julgam, os fortes perdoam. Mas não é possível ser forte sem perceber nossas limitações. Eu não tenho moral nenhuma para falar aqui. Infelizmente, eu fui péssima mãe. Péssima. Horrível. Aí a gente estuda e a gente percebe, né, o tamanho da falha que a gente teve. Realmente, eu fui assim uma pessoa que pegava no pé dos meus alunos e do meu filho até não querer mais. Não podia escorregar um pouquinho que eu já estava ali. Ó, você fez coisa errada. Apaga, corrige, arruma. Eu fazia pensar sobre o erro. Você viu aí o que você errou? O que foi que você errou? Conserta. O meu filho bastava eu olhar para ele que ele... que foi que eu fiz de errado agora? Sabe? Aquela pessoa que não deixava o outro errar. Tentando fazer acertar, tentando fazer o outro ser melhor, eu errei. Por isso que quando alguém pergunta para ele, por que você não quer falar com a tua mãe? Porque ela só vê defeito em mim. Tá aí a resposta, tá aí o porquê. Eu pedi perdão? Pedi. Eu fui humilde de reconhecer que muitas coisas eu estava errado? Sim. Mas aí já era tarde. Aí acontece o que o texto está dizendo. Cria um abismo entre os dois, de forma que mesmo que ele fale para mim um dia, mãe, tá tudo bem, eu já desculpei, nós não temos liga.
não tem confiança em mim, ele não tem confiança em mim, porque eu afastei ele de mim de tanto criticar pelas coisas ruins que fazia, não criticar ele. Eu sempre deixei bem claro, você eu amo, o que eu não gosto é do que você faz, corrija aquilo que você está fazendo que está errado. Sempre falei assim, mas entendeu do quê? Que junto com aquela falha do que faz, a falha também era ele. E eu não percebi isso. Eu deixei acontecer. Assim como deve ter acontecido com um aluno meu também. Porque se aconteceu com meu filho, aconteceu com o aluno. Da mesma forma que eu tratava meu filho, eu tratava meus alunos. Toda vez que eu critiquei aluno, que eu coloquei o dedo lá e falei, ó, tá errado. Agora, professores que me ajudem aí. Será que todos os professores fazem isso? Né? Sempre disseram para mim, ser filho de professor não é fácil. Eu falei, nunca dei moral pro meu filho, porque filho de professor é aquele que quer que o filho seja o melhor de todos. Eu nunca quis. Eu queria que o meu fosse bom para ele, que ele estudasse, se tornasse um profissional, que ele tivesse a vida independente, que fosse bom para ele. Não que ele tivesse que ser melhor do que os outros, porque filho de professor tem que ser inteligente, tem que isso e aquilo, não. Mas eu queria que ele fosse bom para ele. E os meus alunos também, eu falava, vocês vão ter que competir aqui de Itacoaxetuba, vocês vão ter que competir com um cara que vai fazer vestibular lá do Morumbi, que vai fazer concurso lá no Ibirapuera, cara inteligente, que tem condições financeiras, que teve recurso, que você não teve. Então você tem que correr atrás para você competir com esse pessoal lá fora. Não que eles tinham que ser melhores, mas eles tinham que ser bons, porque senão eles não iam conseguir uma vaga de emprego quando eles fossem competir com essa turma que estuda, que tem recurso melhor do que o deles. Quando eu ganhei o primeiro concurso aqui de Suzano, que eu participei, que veio o pessoal de Mogi, Ferraz, Poá, Arujá, entrou outras escolas com muito recurso nesse concurso, e meus alunos, ganharam o primeiro lugar, eu fiquei radiante. Por quê? Porque os meus não tinham recurso, mas eles trabalharam muito. E eles venceram lugares que têm mais recurso do que eles. Então, toda vez que eu chamei a atenção de aluno de coisa errada, toda vez que eu apontei que o caminho que estava escolhendo estava errado, foi para que ele saísse do erro e entrasse no caminho correto. Eu tenho um aluno que ontem me trouxe a grande alegria de dizer que passou na OAB, se tornou um advogado. Mas há anos atrás, eu tive que chamar ele e falar, pô, você está fazendo coisa errada, cara. Você está escolhendo um caminho errado. Esse aqui não vai te levar para lugar nenhum. Se você me ouvir, você vai longe. Porque eu tenho uma visão que você não está tendo. Não era ele que eu não gostava. Eu não gostava do que ele estava fazendo. E aí vira e mexe ele fala, professora, a força que a senhora me deu, tal, a base que a senhora me deu é que me fez chegar até aqui. Eu falo para ele, não, a base, a força, tudo bem, mas a escolha foi sua. Então o mérito é seu. Se você, assim como você, outros alunos que eu tive na época escolheram o caminho errado, estão na droga. Você escolheu o caminho certo. Mas lógico, eu reconheço também que teve aquela influência do professor, da fala do professor, apontando o erro. Então eu achava que era certo o que eu estava fazendo. Então eu não tenho muita moral para falar sobre isso aqui, porque excessivo eu sempre fui. Eu não podia ver nenhum tipo de erro, eu não podia ver... Sabe aquela história, quando entrou o construtivismo? Falaram assim, se o aluno escrever abacaxi, se ele escrever A-A-I, você já entende que é abacaxi. Eu sempre bati a tecla. A-A-I são vogais, não é uma palavra. Eu não vou aceitar A-A-I como certo, não tá certo. Então eu sempre queria o que do meu aluno? Você tem que chegar no abacaxi. Não é perfeição, mas é o que é correto. Então, o processo, eu sei que o aluno vai passar pelo A-A-I, é um processo, mas ele não alcançou ainda, ele não sabe escrever abacaxi. Então, eu não vou dar uma nota boa porque ele chegou no A-A-I. E tinha professores que dali já davam uma nota considerável, uma nota mediana. O aluno já passava de ano porque ele sabia escrever A-A-I. E comigo não passava. Ou escrevia abacaxi ou ficava. Então, toda vez que eu corrigi, foi nessa intenção do aluno entender, ou do meu filho entender, que aquilo estava no caminho, mas estava errado e que precisava melhorar.
E isso a gente vai nos detalhes. Eu sou detalhista. Isso a gente vai nos detalhes. Se eu via um papelzinho de bala aqui no quarto, esse quarto aqui foi dele um dia, do meu filho. Se eu achasse um papelzinho de bala em cima do balcão, eu já falava para ele: não tem um lixo, um cesto de lixo para você jogar isso? Tem que ficar em cima do balcão? Então, às vezes, a forma de falar, que nem eu falei ontem para vocês, eu tenho um tom agressivo. Dependendo de uma situação, eu não vou falar calma, por favor, por gentileza. Eu falo, pô, por que esse papel tá aí em cima do balcão? Não tem uma lixeira? É um jeito agressivo de falar, mas é um jeito meu, que já vem lá atrás, que alguns erros que a gente estudou aqui são repetitivos de acordo com o pai e a mãe que você teve. A convivência que você teve com seus pais foi assim, vai ser difícil você tirar. Então, a gente acaba passando por uns processos que, se a gente estuda, melhora no decorrer do caminho. Eu li esse livro quando eu estava para me formar em professora. Depois nunca mais eu voltei nesse livro. Se durante o meu processo de ser mãe eu tivesse voltado, talvez eu não teria errado nesse tópico. Eu errei, eu fui excessiva, aquela pessoa chata. Brincava, tinha um momento de lazer, tinha um momento de descontração, mas eu estava sempre vigilante para pegar os erros e consertar. Não posso deixar errar. Não posso deixar desviar do caminho, porque se desvia, depois como é que eu faço para trazer de volta? Morria de medo do uso de drogas, morria de medo de beber, morria de medo do meu filho escolher pessoas erradas para andar com ele. Estava sempre atenta quanto a isso. E o fato da gente ser surtada, né? Porque aí eu posso me colocar como uma surtada, porque eu fui surtada. Nos mínimos detalhes, tudo em volta eu cercava, para que nada de errado acontecesse. Eu coloquei ele dentro de uma redoma. E a redoma, como ele colocou aqui no texto, né? A estufa é só boa para planta, não para gente. Eu não me dei conta. Então eu não tenho moral para falar sobre esse texto. De verdade, eu não tenho moral nenhuma. Não tenho. Eu errei feio. Deveria ter deixado ele errar. E eu é que errei. Deveria ter deixado meus alunos errar. Eu errei. Só que meus alunos tiveram a experiência depois de mim, né? Então aí eles devem ter errado pra caramba e erram. Alguns eu vejo que erraram feio. Mas o meu filho não teve outra mãe. Não teve outra pessoa para poder direcionar. Não teve nem o pai. Então ficou complicado para ele. Me colocando no lugar dele, ficou complicado. A mãe paranoica, que tudo tá errado, que tudo tem que consertar. Gente. Pra gente ser um bom pai, uma boa professora, a gente não pode realmente cometer um crime como esse aqui, né? De podar o ser humano em todas as suas atitudes. Tem coisas que realmente vai ter que fazer, vai ter que sentir que tá errado, mas era o medo que eu tinha dele escolher um caminho errado e depois eu ter que ir lá buscar esse caminho e dar muito mais trabalho. Eu sempre trabalhei com prevenção. Pelo fato de trabalhar com prevenção, eu sempre acreditei o quê? Melhor prevenir do que remediar. Sempre fui paranoica com isso. Eu não quero que faça, porque depois que fizer, vai dar trabalho para tirar. Então, eu sempre quis prevenir. Nessa de querer prevenir, eu errei bastante, porque eu fui meio paranoica. E eu ficava em cima em tudo e qualquer erro. Mas não para criticar ele. Ele entendeu dessa forma. Meu filho entendeu que as críticas eram para ele, e não era. Eram críticas do comportamento, para que fosse corrigido o comportamento. Paciência, né? Mas, vamos lá. Reflitam aí vocês, pais e professores que assistem, se vocês estão tomando também atitudes como a minha, né? Extremista, de ficar corrigindo tudo, de querer ficar cercando tudo. A gente não pode liberar, não pode ser permissivo, mas também não pode ser tão carrasco do próprio filho, do aluno, né? Porque acaba se tornando um carrasco. Agora eu percebo o monstro que eu fui. Não façam como eu. Vamos lá, amanhã a gente vê o quarto.